assisti ontem uma entrevista do senador Renan Calheiros e quero aqui cumprimentá-lo, porque tentaram mostrar ao Brasil que nós, de forma irresponsável, iríamos, nesse fim de ano, aprovar uma pauta bomba para detonar o governo, numa aliança, segundo diziam, da oposição e com certos parlamentares da base. Não é verdade, e o senador Renan Calheiros foi muito tranquilo, disse que não há pauta bomba nenhuma. Agora, há dois temas que nós vamos votar e que há um entendimento, sim, tenho certeza, inclusive, dos parlamentares da base do governo e da oposição. Porque foi compromisso de campanha da presidenta Dilma, que é a renegociação da dívida. Está acertado que na quarta-feira nós votaremos aqui o projeto da renegociação da dívida dos estados. E o presidente Renan foi muito claro e muito tranquilo. Isso está sendo acordado, negociado há mais de um ano. E tem o aval da própria presidenta, porque até é bom lembrar que esse projeto nasceu no Executivo, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, ainda o ano passado, e lá foi votado o ano passado, com o compromisso de votarmos até novembro do ano passado, mas depois fizemos um amplo acordo que envolveu todos os partidos, e enfim ajustamos que seria votado agora no mês de novembro. E o senador Renan Calheiros confirmou ontem, mais uma vez, que não procurem colocar na tal de pauta bomba alguém mal intencionado, que não é o governo, que o governo até o momento não fez nenhum movimento contra, pelo contrário, informações que eu tenho que a palavra foi dada e será cumprida, e o projeto será votado aqui nesta quarta-feira, trazendo o alívio para a maioria dos estados, que sairão do IGPDI mais de 6% a 9%, além do IGPDI, e entrariam no índice do IPCA, conforme a inflação, mais 4% a taxa Selic, que é um alívio, sem sombra de dúvida, para os estados. Os governadores já anunciaram que estão chegando aqui na terça e na quarta, prefeitos estão chegando, porque esse projeto vai ser um alívio para os governadores e para prefeitos, como, por exemplo, de São Paulo, que está numa situação muito difícil, e sei que esse projeto tem apoio dos 3 senadores de São Paulo, como tem dos 3 senadores do Rio Grande, como tem de Alagoas, como tem de Minas, como tem de Santa Catarina, como tem do Paraná, enfim, da maioria dos estados. Eu estou muito tranquilo que a palavra empenhada, depois de tantas idas e vindas, será mantida e o projeto será votado nesta quarta-feira. Eu me lembro, senador Rubem Figueiró, que cheguei a fazer a tal de contagem regressiva, que de um mês jogava um para o outro, e eu dizia, faltam 20 dias, faltam 10 dias, faltam 5 dias, falta um dia, chegou a data. Aí vínhamos à tribuna, não votava. Daí marcavam para ali 2 meses. Daí eu dizia, faltam 60 dias, faltam 59 dias. E fiz isso todo o ano passado, praticamente, eu trabalhei em cima desse tema, aqui da tribuna, insistindo para que houvesse a votação. Enfim, esta semana, eu, a senadora Ana Amélia, o senador Simon, tivemos um encontro com o presidente Renan, e nesse encontro ajustamos, enfim, com o senador o dia e a hora da votação, que ficou para essa quarta-feira. Isso é um mérito de todos os senadores e também da bancada dos deputados federais, que o projeto foi elaborado, chegou lá primeiro, foi acordado e encaminhado para cá. Então, aqui no Senado, enfim, nós estamos cumprindo a nossa parte. E, com certeza, essa votação será uma votação daquelas que a gente fala, votação histórica, devido ao alívio que trará aos nossos companheiros e companheiras de todos os estados, e não só do Rio Grande. Acho também que a PEC do orçamento impositivo ela é salutar, é positiva, porque nós não podemos continuar com a ideia de que
o orçamento é uma peça de ficção. Todo mundo vai lá, fala, discursa, encaminha, bonitaço, e depois só que as verbas não chegam da forma que foi votado nos estados e municípios. Daqui para frente, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá o orçamento é também positivo, votou, aprovou, decidiu, o que foi pactuado será cumprido e os municípios e os estados vão receber aquilo de direito. Por isso que são duas votações importantes e que com certeza não trarão impacto negativo para a economia. Mas, senhor presidente, quero falar da tabela do imposto de renda. Esse é um tema também que os sindicatos, e não só os sindicatos, a sociedade civil organizada, pautou durante a campanha presidencial, com os dois candidatos que foram para o segundo turno. E ambos receberam essa pauta com o compromisso de construir um projeto que não prejudique tanto, principalmente, aí, claro, a classe média, que é aquela que paga, no fundo, o imposto de renda de forma mais contundente. Por isso que os sindicatos trabalharam muito, foi nessa questão e a do fator previdenciário, que também foi acordado com os candidatos, e quem ganhou foi a presidenta Dilma, de que se fará um estudo para resolver esse impasse da tabela do imposto de renda, que não é atualizado pela inflação hoje, e também a questão do fator previdenciário. E esse tema eu sei que os dois serão para o ano que vem, mas estamos tranquilos que vamos resolver também essas duas questões no ano que vem, que não é um ano eleitoral. Claro que eu quero muito que a gente, se possível, resolver ainda esse ano a questão do Aeros, que é uma luta também permanente, que travamos aqui anos e anos com essa questão do Aeros. Havia agora uma decisão que teria que se aportar no mínimo 35 milhões de reais para o fundo, que eu espero que essa construção também aconteça e os companheiros do Aeros saiam dessa agonia sem fim que vivem, sempre olhando de como é que ficará o seu salário no fim do mês, que vem sofrendo uma defasagem absurda. Tem muitos que ganhavam, senhor presidente, algo em torno de 12, 13 mil, comandante de aviões, e que hoje estão recebendo um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, são questões que nós temos que resolver. Mas vamos entrar especificamente, senador Fleury, na tabela do imposto de renda. Gostaria hoje, e faço nesse momento, algumas considerações sobre o tema de grande relevância para o povo brasileiro, muito especialmente para os que vivem do trabalho assalariado. Refiro, senhor presidente, aos valores da tabela do imposto sobre a renda da pessoa física. Aqueles valores que, criando faixas salariais, determinam as alíquotas assim aplicadas no cálculo desse imposto. E que, exatamente por isso, determinam, inclusive, a renda abaixo da qual o trabalhador estará isento de pagar o tributo. Minha preocupação com o assunto vem de muito tempo. Há 10 anos atrás, apresentei nesta casa o projeto de lei do Senado, número 152 de 2004, que tratava justamente de estabelecer tabelas progressivas mensal e anual para o cálculo do imposto sobre a renda. E lembro muito bem, senhor presidente, Rubem Figueiró, senhoras e senhores senadores, que já naquela ocasião fiz questão de ressaltar na justificação do projeto o cuidado que devemos tomar para atender da forma mais equilibrada aos princípios de justiça e de responsabilidade fiscal. Que os valores devem ser reajustados anualmente e sempre de maneira a não prejudicar o poder aquisitivo do nosso povo. Isso é o mínimo que a gente pede. Que haja a correção da tabela de acordo com a inflação. Porque se não houver a correção, cada vez mais milhões de trabalhadores passarão a pagar o imposto de renda quando que o salário deles estará diminuindo em tese em relação ao reajuste que não receberam, né? Vamos pegar, por exemplo,
o cidadão que ganhava 3 salários mínimos. A tabela não é atualizada, mas ele recebeu o reajuste só pela inflação. Consequentemente, ele não era atingido pela tabela, agora passa a ser atingido. E assim sucessivamente. Porque o salário dele recebe a correção pela inflação e a tabela não é corrigida nem pela inflação. Pega inclusive o aposentado aí, que não pagava e passa a pagar porque os valores ficam em defasagem em relação à tabela que deveria acompanhar o crescimento do salário. Porque se, por exemplo, até 5 salários mínimos, como exemplo, não paga. Ou não pode. Aquele que ganhava 5, ali na frente, como a tabela não é atualizada e ele recebe somente correspondente à inflação, ele vai entrar na tabela, vai passar a pagar. Senhor presidente, quero ainda, por outro lado, destacar que precisamos ter em mente a necessidade da receita das unidades da federação, como a arrecadação do imposto de renda é partilhada entre a União, os estados, os municípios e os fundos de financiamento regionais. É claro que uma redução brusca e significativa dos valores arrecadados acaba impactando negativamente todos os entes federados. A questão, porém, é que até hoje não conseguimos ainda aprovar ou encontrar o ponto de equilíbrio que atenda simultaneamente às duas condições. Na origem de tudo, e penso que aqui temos uma posição inquestionável, está aquele período de 6 anos em que a tabela do imposto de renda não sofreu qualquer reajuste. De resumo, a tabela do imposto de renda, durante 6 anos, não foi atualizada. Claro, os trabalhadores recebendo reajuste pela inflação avançaram para a faixa superior e passam a pagar mais daquilo que estavam pagando, até aqueles que não estavam pagando passam a pagar. Vamos recordar, senhor presidente, para ficar mais claro. Em 26 de dezembro de 95, a Lei 9.250 converteu em reais os valores da tabela progressiva, referente à tributação das pessoas físicas, até então expressos em UFIR. Pois bem, durante 6 anos, repito, ou seja, entre 96 e 2002, esses valores permaneceram inalterados. A inflação aconteceu, passaram para o salário, mas a tabela não foi atualizada. E só não vou cair aqui no lugar comum de dizer que os prejuízos para o nosso povo foram incalculáveis, porque o menos monetariamente eles podem ser quantificados. Naquele período de 6 anos, enquanto a tabela do imposto de renda, como eu dizia antes, permanecia inalterada, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede oficialmente a inflação no país, subiu 45%. A inflação no período foi 45%, a tabela não é atualizada, aí o trabalhador, claro, que marchou mais uma vez. A partir daí, tivemos um período em que, ora, a tabela era reajustada em valores superiores aos índices inflacionários anuais, ora, simplesmente não sofria nenhum reajuste. É preciso ter um equilíbrio da forma de atualizar a tabela, e não dessa forma desordenada. Somente a partir de 2007, adotou-se a prática vigente, até hoje, de reajustar anualmente a tabela do imposto pelo centro da meta da inflação de 4,5. Feito todas as contas, porém, o que sobra é a constatação de que entre 96 e 2013 acumulou-se uma defasagem entre o percentual de reajuste da tabela do imposto de renda e o aumento do IPCA de 62%. O prejuízo foi para os trabalhadores de 62% nessa engenharia em relação à tabela de imposto de renda. O resultado não poderia ser outro. Trabalhadores que antes eram isentos passaram a ser tributados. E trabalhadores que antes pagavam valores compatíveis com os seus rendimentos entraram nas faixas da alíquota mais elevada, prejudicando, claro, drasticamente o sustento de suas famílias. Observe que em 1996, um trabalhador que recebia até 8 salários mínimos ficava isento de pagar o imposto sobre a renda.
Hoje, recebendo o equivalente a 3 salários mínimos, um assalariado já cai na faixa tributável. Antes, até 8 não pagava. 8 você ganha mais do que 3, você já entra na tabela do imposto de renda e passa a pagar. Então, aqui está uma justificativa lógica e simples para quem está nos assistindo entender do porquê desse pronunciamento. Alguém poderia argumentar, é claro que essa situação se deve em grande parte aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo de 12 anos. Afinal, como ele vem sendo reajustado, graças a um projeto que nós participamos diretamente, me lembro, viajamos o Brasil todo numa comissão, me lembro aqui até de uma senadora que não está mais aqui, a senadora Luiz Helena viajou conosco, foi ali que nós construímos essa proposta vinculando a inflação mais PIB, acertado com as centrais e depois ajustada com o Executivo e vigolei. Afinal, como ele vem sendo registrado em percentuais maiores que os índices inflacionários, uma determinada remuneração tende a corresponder, com o passar do tempo, ao número cada vez menor de salários mínimos que são tributados. De qualquer maneira, senhor presidente, essa constatação não elimina o fato de que, considerado o período entre 96 e 2013, existe sim aí, e é isso que eu estou tratando aqui, que já existe inúmeras ações na Justiça, uma defasagem de 62% entre os aumentos dos valores da tabela e da inflação. No dia 30 de abril, com a medida provisória 644, a tabela do imposto foi novamente reajustada em 4,5%. Com isso, mais uma vez, e é sempre bom que se reconheça, o governo demonstrou que está atento a esse clamor dos interesses do trabalhador brasileiro. O que temos que resolver é esse 62% que ficou para trás. Ainda assim, senhoras e senhores, existem duas questões sobre as quais eu penso que deveríamos refletir em busca de respostas e soluções. Em primeiro lugar, qual o percentual de reajuste que poderíamos adotar de modo a contemplar ao mesmo tempo o interesse dos trabalhadores e o interesse dos entes federados. Já vimos que tais interesses, nesse caso específico, podem ser conflitantes, mas estou certo de que, com muito diálogo, com muita compreensão, com muito discernimento, haveremos de chegar a um número consensual que reponha ao trabalhador o que ele tem de direito e que perdeu. A segunda questão, senhor presidente, diz respeito à maneira como se faria a atualização dos valores da tabela. Ainda que concordemos sobre o percentual a ser adotado, é evidente que a União, os estados e o município e os fundos de financiamentos regionais não estão preparados para uma redução de receita do dia para a noite. De modo tal que teríamos de negociar uma solução a ser implementada progressivamente, ano a ano, para recuperar o poder aquisitivo do cidadão, sem sufocar a administração pública, levando em consideração que eles tiveram um prejuízo de 62%. Em resumo, o que precisamos decidir são o quanto e como, ou seja, um percentual de reajuste da tabela de imposto de renda e as condições para que ele seja aplicado. Infelizmente, repito, pagamos o preço, até hoje, daqueles 6 anos, entre 96 e 2002, nos quais a tabela do imposto de renda permaneceu congelada, inalterada, e aí o prejuízo foi de 62%. Bom, mas de nada adianta agora só lamentar o leite derramado. O que nos cabe, senhor presidente, é encontrar uma solução, ainda que tardia, para essa grande injustiça praticada contra grande parte dos trabalhadores do nosso país.